Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Faremos a correção e comentários das atividades da semana 4, PET número 5, do 7º ano. A primeira atividade pede para ler as informações sobre o gênero notícia e, depois de conhecer a estrutura, escolher um dos temas que são vacina contra o coronavírus, o retorno do futebol na pandemia, shows em formato drive-in e escrever uma notícia a respeito. Vamos primeiro na leitura. A notícia é um formato de divulgação de um acontecimento por meios jornalísticos. Esses textos geralmente são curtos e buscam objetividade no relato, ao mesmo tempo que querem conquistar o leitor. Um outro fator importante em um texto noticioso é o lead, também chamado no Brasil de cabeça. É a abertura do texto da notícia ou da reportagem. A palavra é proveniente do inglês lead, que significa guiar, conduzir. Concentrado nos primeiros parágrafos do texto, o lead apresenta sucintamente o assunto ou destaca o fato essencial, o clímax da história. Está concentrado geralmente nos 2 primeiros parágrafos e responde a perguntas básicas, que são quem, o que, quando, onde, como, porquê. Resumindo e situando o leitor quanto aos principais aspectos da notícia. Mediante esse contexto, a notícia trata sempre de algo acontecido na realidade. É importante relatar não só o fato, mas oferecer o máximo de dados possíveis para que ele pareça verdadeiro e a notícia confiável. Na sequência da atividade, há 3 textos para serem lidos com o objetivo de inspiração para você escrever sua carta. Vou aproveitar aqui o primeiro texto para mostrar a estrutura da notícia. Então, aqui no início, a primeira parte da estrutura é a chamada manchete. Esta frase que está em letras em negrito. Então, aqui nós temos a manchete. E observe que eu já marquei aqui que na manchete o verbo sempre aparece no tempo presente, diz. Por quê? Para dar a impressão ao leitor que aquilo que ele está lendo acontece no momento da sua leitura. Então, esta é a primeira parte da estrutura da notícia, que é chamada de manchete. A segunda parte da estrutura é chamada de linha fina. É o que vem logo abaixo do título ou da manchete. A linha fina, ela complementa um pouco do que foi falado na manchete da notícia. Depois da linha fina, vem o lead, que eu já deixei também marcado aqui, que geralmente é o primeiro parágrafo da notícia. Pode ser que seja o primeiro e o segundo, mas aqui eu coloquei o primeiro parágrafo como o lead. O lead ele apresenta o resumo da notícia. Então, se você quiser saber o que a notícia vai falar, leia o lead, o primeiro parágrafo. Depois do lead vem o corpo da notícia, o corpo do texto. É aqui que vem detalhada a notícia. Então, essas são as partes estruturais de uma notícia. Manchete ou título, a linha fina, o lead e o corpo do texto. Aqui eu apresento para vocês o lead, que são as informações básicas sobre a notícia anterior. Então, este lead aqui é da notícia anterior. O que o lead precisa responder? As perguntas o que, quem, quando, onde, como e porquê. Então, o que aconteceu? Com quem aconteceu? Quando aconteceu?
onde aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Então vamos ver aqui neste lead. O que aconteceu? Então aconteceu um anúncio. Esse anúncio foi sobre o primeiro lote de vacina contra a Covid-19. Então respondeu a pergunta. A segunda pergunta, quem fez o anúncio? A Rússia. A Rússia é que anunciou. Quando que foi isso? Foi nesta quarta-feira, 12. A quarta-feira aqui que se refere à quarta-feira da publicação da notícia. Onde? Na Rússia. Como isso aconteceu? Após o país ter rejeitado as preocupações sem fundamento. E por que foi liberado o primeiro lote? O primeiro lote foi liberado para ser aplicado em alguns médicos. Então veja que o lead respondeu a todas as perguntas. Então ele tem essa função de resumir a notícia. A atividade ainda traz mais 2 notícias como modelo. Brasileirão tem dezenas de casos de Covid-19 e retorno do futebol é criticado. Então aqui nós temos a manchete, que é a primeira parte estrutural, a linha fina, está aqui. Depois nós temos o lead, que é essa outra parte. E por último, o corpo da notícia. Então são as partes estruturais da notícia. E ainda mais essa outra atividade, número 3, que também traz a mesma estrutura. Manchete ou título, linha fina, o lead e o corpo da notícia. Depois de ver a estrutura, vem a atividade número 2, que é a produção de texto, uma notícia. Agora é a hora de criar a notícia sobre o tema que você escolheu. Não esqueça de toda a estrutura desse gênero textual, que é a notícia. Perceba que, além do título, usa-se geralmente também um título auxiliar, que complementa o título principal. O lead deve estar no início do texto e o corpo da notícia é geralmente curto. Reflita também sobre o seu público-alvo para quem deseja redigir a notícia. Use a criatividade e, se possível, pesquise mais a respeito do tema. Então, aqui uma resposta pessoal, mas que você deverá utilizar uma das sugestões lá da atividade número 1 para escrever a sua notícia. Então, para recordação, o que é a notícia? A notícia, você deve relatar um fato recente, então dessa maneira que você vai produzir a sua notícia. Essa notícia vai ser estruturada da seguinte forma: manchete ou título, então logo no início, que é um enunciado curto escrito com letras maiores e em negrito, lembrar de colocar o verbo no presente do indicativo. A linha fina, que vem logo abaixo, que é um complemento da manchete, acrescenta mais alguma informação sobre o que foi falado na manchete. E depois o lead, que é o primeiro parágrafo do texto, que vai responder, que precisa responder, as perguntas: o que, quem, quando, onde, como e por quê. Depois, o corpo do texto, que é o detalhe. Lá no corpo do texto é que há o detalhe das informações. Este texto é publicado em jornais. E depois eu coloquei aqui sobre o discurso direto, que a notícia deve apresentar discurso direto para dar mais credibilidade ao que é falado. Para saber sobre discurso direto e credibilidade, acesse o vídeo sobre o gênero notícia que está no canal. E, por fim, a linguagem padrão. Eu fico por aqui. Não se esqueça de inscrever no canal, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos e dê o seu like. Desejo a você sucesso nos estudos, muito obrigado e tchau!